Eu acho que chega uma fase da vida que a gente começa a pensar e questionar o porquê que algumas coisas ainda não aconteceram, por que que para você ainda não deu certo, por que que parece tão fácil para outras pessoas, ou por que outras pessoas conseguiram isso num período de vida muito mais cedo do que o seu. É perigoso olhar para esse lugar porque isso é comparação e é uma das coisas que mais vai te destruir. Eu não vou ficar com um papinho de que existe um tempo para todas as coisas, porque na realidade muitas das coisas não aconteceram antes da minha vida porque eu estava atrapalhando. E talvez um pouco da minha história e o que eu passei e o que mudou possa fazer você enxergar onde você hoje está se atrapalhando, onde você hoje cria impedimentos e problemas que impedem você de ter o resultado que você deseja. Não é sobre o lugar, não é somente sobre o lugar, não é somente sobre as pessoas, não é somente sobre sua condição ou por causa de tudo isso junto. Eu casei em 2012. Em 2012 eu decidi tomar a decisão de casar com uma pessoa, né? Não podia ser um animal, né? E ali a minha cabeça começou a mudar muito. Comecei a perceber e desejar ter o meu próprio negócio, ter mais liberdade, entrar em um nicho que me desse mais previsibilidade e, quem sabe, assim, uma garantia. Eu entrei nessa jornada tentando várias coisas. Eu tentei vender produto fora, eu tentei ser afiliado, eu tentei ser produtor, eu tentei ser gestor de tráfego, eu tentei ser coprodutor, eu tentei ser lançador, eu tentei ser coach, eu tentei ser empresário, eu tentei ser dono de hotel, eu tentei muita coisa. Eu tenho 37 anos hoje e acredite, eu já rodei pra caramba. Só que existem três coisas que fizeram a diferença na minha vida e talvez você não aceite duas delas muito bem, que não são. Uma é conhecida, mas está queimada, e a segunda, ela está se tornando conhecida e eu só tive acesso a ela há 2 anos atrás, de 2 anos para cá. As três habilidades que fizeram a diferença no meu negócio, na minha vida e estão me ajudando a prosperar, ter uma perspectiva de futuro melhor, são vendas, inteligência emocional e inteligência relacional. Eu não sei como isso soa para você, mas essas três coisas são as três coisas que nunca nos ensinam entre a escola e a faculdade. E existem inúmeras pessoas hoje que estão no mercado de trabalho e não têm noção de que essas três coisas existem. Muitas pessoas estão com as vendas travadas, não vendem mais, não prosperam mais seus negócios porque elas não entenderam que venda é técnica, que venda é uma habilidade que pode ser treinada e deve ser praticada por todos aqueles que querem fazer o negócio crescer, todos aqueles que têm ambição, todos aqueles que desejam ter uma vida melhor ou dar uma vida melhor para as pessoas que amam. Boa parte da minha vida, mesmo sendo criado dentro de negócio, eu fui cego para o quanto a habilidade de vender é importante. Foi só quando eu conheci o Flávio Augusto e o Caio Carneiro que eu entendi que aquela habilidade, ela moldaria uma nova capacidade potencial em mim para que eu realizasse os sonhos que eu tanto desejava. Eu não sei qual é a sua crença em relação a vendas, mas acredite, você precisa mudar o que você sabe ou pensa sobre vendas e você não acredita que venda é técnica, é treinável, é para você e que você depende dessa habilidade e ela é uma habilidade, um meio para você conseguir tudo o que você deseja. Não existe profissional bem-sucedido, empresa bem-sucedida, negócio bem-sucedido no digital, fora do digital, sem venda. Só que a venda é um processo, venda é narrativa, é técnica, é passo a passo. E quando você entende isso e se aprofunda, vender se torna muito mais fácil e, obviamente, a consequência disso é que você tem uma pessoa com mais paz e com mais saúde mental para tocar a vida. A segunda dela é a inteligência emocional. Você vai precisar dela para vender e vai precisar dela para crescer também. Acredite, quanto mais eu subi meu faturamento, mais eu precisei me aprofundar na inteligência emocional. Entender como dominar e governar sobre as minhas emoções, porque você nunca vai controlar elas 100%, mas você consegue governar em cima daquilo que você está sentindo, através de simples mudanças no pensamento ou qualquer outra técnica que você conheça no mercado. Mas é importante porque todos os dias a sua mente vai ser bombardeada e algo vai desafiar as suas crenças, a sua capacidade de acreditar, a sua fé de crer que você está no caminho certo. Pessoas vão criar na sua cabeça histórias, argumentos, questionamentos, talvez até lógica, talvez até prova com números de que, pô, isso não dá certo. E sem inteligência emocional você não vai conseguir sustentar a coisa toda e realmente tentar durante o período. Sem inteligência emocional eu não teria saído da minha cidade, eu não teria me posicionado como eu posicionei aqui em Petrolina, eu não teria conseguido morar onde eu moro hoje, num condomínio, sem inteligência emocional. Eu tive que ser muito frio, eu tive que ser muito ousado, eu tive que quebrar algumas barreiras minhas pessoais ali para conseguir tudo isso aqui. E essa jornada de crescimento, ela me mostra que quanto mais inteligente emocionalmente eu me torno, mais eu consigo subir de nível, porque inconscientemente a tua mente te sabota porque ela sabe que o próximo nível é mais desconfortável do que agora. E muitas vezes você não rompe uma barreira de faturamento exatamente porque você ainda não tem domínio próprio suficiente para lidar com tudo o que envolve faturar aquilo. A gestão de pessoas, de processos,
negócios, de produto, de venda, de conexão e etc. A vida vai te desafiar de todas as formas possíveis. A terceira delas é a inteligência relacional. Uma das coisas que mudou minha vida, mas bem recente, 2 anos para cá. Eu aprendi isso com o Elton Euler. Aconselho você a seguir ele, ou Ramon Gardenberg, acho que é assim que fala o nome dele. São 2 caras que falam sobre isso, sobre inteligência relacional, a forma como você lida com o outro. Foi com eles que eu aprendi a colocar limites nas minhas relações e criar um vínculo ainda mais forte com as pessoas que eu gosto. Hoje eu tenho uma relação de qualidade com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha esposa, com meus filhos, graças às técnicas da inteligência relacional. O Elton, ele trata muito isso como permissão. Eu aconselho você a se aprofundar nisso, porque você vai precisar de permissão relacional para que você possa subir de níveis e chegar onde você deseja. Uma das coisas que eu mais lidei na minha vida e no meu processo de crescimento foi com a rejeição. E isso durante muitos anos me machucou, porque eu sabia que eu tinha que me afastar de amigos por causa da bebida, por causa das drogas. Eu sabia que eu tinha que me afastar de outras pessoas por causa da má influência, da negatividade. E tive que me afastar um tempo dos meus pais exatamente porque eles eram quem mais me faziam desacreditar que era possível aquele sonho que eu tinha na cabeça, que era possível viver de tráfego pago, que era possível ter um negócio na internet. Meu pai e minha mãe vêm do mundo físico, eles ainda estão lá e não dão muito olhar para o digital. E isso sempre foi uma incongruência muito grande na minha cabeça. Eu tô indo contra os meus pais, eu tô desonrando os meus pais, mas na realidade eu não estava. Eu só tinha uma dependência emocional muito grande e sem a aprovação deles eu não conseguia avançar. E a inteligência emocional, ela trata muito isso na gente, sobre você entender que existe uma permissão inconsciente que se você não recebe do outro, você não avança. Por isso que muitas pessoas, antes de fazer algo, ela tem que chegar e revelar para alguém: olha, eu tô pensando em fazer isso aqui, o que é que você acha? Essas perguntas não é insegurança, não é dúvida. Muitas vezes é só a dependência emocional pelo reconhecimento e afeto do outro. Você não quer que o outro te reprove, ou não quer que o outro te rejeite, ou você quer que o outro aprove, porque você quer o reconhecimento dele. Viver uma vida assim é viver uma vida com uma âncora baixada. Você não vai conseguir avançar, e se avançar vai ser pouco, se arrastando com muito esforço. Se você hoje está querendo mudar de profissão, mudar de cidade, tocar uma carreira nova, abrir um novo negócio, subir de faturamento, ir para o próximo nível, acredite, dê atenção a esses 3 pontos. Isso está fazendo a diferença no meu negócio, na minha vida pessoal e profissional. Não sei se esse vídeo te ajudou, mas se ajudou, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. Constantemente eu vou estar trazendo aqui alguns insights e eu tenho 2 objetivos muito grandes. O primeiro, ajudar algumas pessoas, mas o principal é deixar algo gravado meu para os meus filhos. Eu pretendo ter ainda alguns filhos, eu tenho 2, pretendo chegar assim e eu quero deixar algo aqui na internet que eles possam usar um dia, quem sabe.